Paz do Senhor Jesus, queridos. Ah, eu estou muito feliz com a oportunidade que estou tendo a 10ª edição de estar aqui pela primeira vez no CIAP. É uma honra, uma alegria rever a todos os irmãos, pastores, obreiros, amigos em Cristo Jesus, não só do Paraná, mas do nosso Brasil, que aqui estão representados. Eu louvo a Deus, estou muito feliz, muito alegre. Também posso dizer a vocês que eu estou nervoso demais. Vocês não têm ideia, depois de tudo que eu já ouvi hoje, meu coração está acelerado, mas Deus tem uma palavra ainda no teu coração para essa tarde. Você quer ouvir a palavra de Deus ainda nessa tarde? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Nos foi dada uma missão para falarmos sobre louvor e adoração na igreja, e pedindo a Deus uma direção, uma palavra. O Senhor me levou a um texto que eu gostaria de convidar você a ficar sobre os pés nessa hora. Livro de Levítico, capítulo de número 10. Livro de Levítico, capítulo de número 10, versículo de número 1. Levítico capítulo 10, versículo de número 1, a palavra de Deus diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Senhor Jesus, fala conosco, assim como o Senhor tem falado nesse dia, desde ontem. Te peço, Senhor, mais uma vez, que haja perfeita sintonia do teu falar e do nosso ouvir. Fala conosco, Jesus. Precisamos continuar ouvindo tua voz. Nós oramos e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se assentar, por favor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que lemos nos fala sobre o momento em que Nadab e Abiú ofereceram o que a Bíblia declara como fogo estranho diante do altar do Senhor. Ao invés de usarem o fogo vindo do Senhor, eles usaram outro fogo para manter as brasas acesas no altar. Um fogo que o Senhor não havia ordenado. E a Bíblia chamou isso, como nós lemos, de fogo estranho. Sendo assim, nesta tarde, eu quero ministrar o coração da igreja, dos irmãos que estão aqui no CIAP. Deus não precisa do meu fogo. Amém? Nós vamos falar nesta tarde. Deus não precisa do meu fogo. A Bíblia diz que havia um altar no tabernáculo, posto na parte descoberta, no local chamado átrio, que estava diante da parte coberta, chamada tenda da congregação, porta da qual havia a pia de bronze, onde os sacerdotes deveriam se lavar, seja para oferecer sacrifícios ou para entrarem no lugar santo. Neste altar, a Bíblia diz, o fogo deveria arder continuamente. O fogo não podia se apagar. Ou seja,
desde o primeiro sacrifício até ao último sacrifício do dia, o fogo, chama, precisaria continuar acesa. Esse fogo, segundo diz a Bíblia, foi aceso pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia, ainda no livro de Levítico, capítulo de número 9, versículo de número 22 até o versículo de número 24. Vamos ler juntos? Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou, prostrou-se sobre o seu rosto. Estamos vendo que a palavra de Deus nos afirma, o texto é claro, o fogo, ele veio do Senhor. Acender a chama que precisaria continuar acesa. É importante lembrar, o texto nos diz, que quando o povo viu isso, gritou de alegria, prostrou-se com o rosto em terra. É também importante lembrar, frisar aqui, que o aceso por Deus não veio por esforços humanos ou artifícios ou habilidades do homem. É importante lembrar isso aqui também, porque tudo isto faz toda a diferença em tudo que nós vamos ouvir aqui nessa tarde. Porque o que você faz na igreja por sua conta, você precisará continuando fazer. Tudo aquilo que eu faço na igreja, por minha conta, vai precisar dar conta. Porém, tudo aquilo que Deus faz, será Ele que se responsabilizará por continuar acontecendo. Às vezes, que na igreja inventamos coisas que Deus não nos orientou a fazer. Temos a obrigação, escute isso, a cada culto, de inventar para que o culto ele aconteça. Então, perceba o que aconteceu naquele dia. A glória do Senhor apareceu para todo o povo. Saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura que estavam sobre o altar. Quando o povo viu, gritou de alegria e se prostrou em terra, ou seja, tudo o que está acontecendo no altar, a glória que apareceu ao povo, o fogo que consumiu a oferta no altar, o povo que se prostra com o rosto em terra, nada disso vem de uma ação humana, mas tudo isso está acontecendo proveniente de uma ação de Deus naquele lugar. Também é importante lembrar que Deus foi Ele que acendeu o fogo no altar. Mas também é importante lembrar que a responsabilidade de manter a chama acesa dia e noite era dos sacerdotes. Acender, Deus acende. Mas manter aceso, a Bíblia diz, esta era a porção do sacerdote. De manhã, tarde, de manhã, tarde, de manhã, tarde, era a responsabilidade que Deus havia dado. O povo e os abençoou, foram os sacerdotes. Quem ofereceu o sacrifício pelo pecado, o holocausto, o sacrifício da comunhão, foram os sacerdotes. Quem desceu até a tenda do encontro e entrou nela, diz a Bíblia, foram os sacerdotes. E Abiú
não eram novatos no exercício do sacerdócio. Nadab e Abiú não eram neófitos em relação às orientações do Senhor a Moisés. Ou seja, não eram despreparados, não eram inexperientes. Na verdade, Nadab e Abiú são sacerdotes que aprenderam como fazer, como entrarem na presença do Deus Todo-Poderoso. Segundo a Bíblia, eles já tinham tido experiências com o Senhor, se não todas necessárias para oferecer uma oferta no incensário, mas pelo menos aquelas que são fundamentais e básicas diante do Senhor. Podemos citar essas experiências que Nadab e Abiú tiveram no livro de Êxodo, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1. Uma experiência que eu posso com você ler da Bíblia que os homens tiveram diante da presença do Senhor. Êxodo, capítulo de número 24. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos. Então o povo respondeu à voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Mas metade do sangue em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Subiram, o texto diz: subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. 11, terminamos a leitura. Ele não estendeu, está falando o Senhor, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus, comeram e beberam. E nós acabamos de ler. E nós acabamos de ler nesta tarde. O texto nos fala de uma experiência que Nadab e Abiú eles tiveram. O texto diz: eles viram o Deus de Israel. Se você olhar na Bíblia, pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, homens experimentaram esse momento glorioso, estar diante da presença do Deus poderoso de Israel. Diz que debaixo dos pés havia como uma obra de pedra de safira, como parecer de um céu em claridade. São essas experiências que nós temos com Deus, gloriosas quando nós estamos diante da presença. A Bíblia diz que Nadab e Abiú estavam diante da presença de Deus, e como se algo maravilhoso, um resplendor debaixo dos seus pés, como uma claridade, como, irmãos, uma imagem gloriosa. E o texto nos diz: porém, Deus não estendeu a sua mão sobre os escolhidos, mas eles viram a Deus, comeram e beberam. Que experiência poderosa eles viveram.
no Monte Sinai. Nadab e Abiú viram a glória de Deus. Eles veem a glória de Deus como resplandecendo do céu debaixo dos seus pés. Mas o importante aqui é lembrar, no versículo de número 11, e o texto fala-nos algo importante. Deus não estendeu a sua mão sobre eles. Falamos de Nadab e Abiú. Estamos falando de sacerdotes que desfrutavam de uma intimidade com o Senhor. Todos concordam comigo? Nadab e Abiú estão desfrutando de uma vida que conhecem, sabem do que estão fazendo. No entanto, esta proximidade, no entanto, esta intimidade, não ter mais cuidado, reverência, não fez com que eles fossem mais obedientes às orientações dadas pelo Senhor a eles. O texto nos diz que Nadab e Abiú tomaram os seus incensários, usaram sobre eles fogo estranho na presença do Senhor. Ou seja, esses dois sacerdotes decidiram criar um jeito de sacrificar. O texto está dizendo que esses dois sacerdotes, eles criam um jeito de oferecer diferente daqueles que já havia estabelecido. Igreja do Senhor, abrem mão do fogo que vem de Deus. Eu vou de novo. Nadab e Abiú abrem mão do fogo que foi aceso e que veio de Deus. Alguns chamariam esses sacerdotes de extravagantes. Alguns chamariam esses sacerdotes de ousados. Alguns chamariam esses sacerdotes de contemporâneos. Mas a Bíblia diz que Deus chama isso de obediência. O que para muitos tem sido extravagante trazer fogo estranho para o altar. E muitos tem sido maravilhoso, ousado trazer fogo estranho. Deus continua dizendo: eu já acendi o fogo está aceso. Eu não preciso da ajuda de vocês para acender o fogo. Essa palavra que eu venho trazer para aqueles que estão diante do altar. Deus não precisa do teu fogo, o fogo já está aceso. Agora eu vejo de novo, aleluia. Aqui nessa parte, Deus não precisa do fogo que você vai trazer. Ele já acendeu o fogo, o fogo já está, a chama já está acesa. O teu trabalho é manter a chama acesa. É manter a chama acesa. Vocês que fazem princípios, tem gente querendo inventar. Só não basta manter, tem que inventar, tem que trazer fogo. Tem que trazer fogo. Só não basta manter. Aí tem um negócio que Deus faz. Porque nesse texto aqui, aleluia, nesse texto aqui, a Bíblia diz que Deus vai fazer a sua palavra se cumprir. Como assim, pastor? Olha para o texto. Capítulo de número 10. Versículo de número 3. Deus vai chamar a atenção de Arão. Opa! Como é que é isso? Deus vai chamar a atenção de Arão. É o pastor da igreja. É o sumo sacerdote. Olha aí, vai dizendo para Arão. Santificado naqueles que se chegarem a mim. E serei glorificado diante do meu povo. A última do texto. Porém, Arão falou-se. Isto não entendi. Muito provavelmente, Arão tentou argumentar com Deus sobre a severidade, aleluia, aquela atitude que Deus estava tomando com Nadab e Abiú, aleluia. Esse cara, é o que eu estou dizendo,
não se cala mais. Provavelmente, se Deus não agisse naquele momento, fez algo estranho para o altar. Seria algo nem tão estranho assim. Como assim, pastor? Algo que era proibido passaria a ser tolerado, depois aceito, e depois de um tempo normalizado. Não se fala, mas se Deus não agisse, teríamos um líder sendo conivente com a atitude errada de sacerdote. É a igreja. Então lá vai a palavra. Mas você não é um sacerdote. Você que é líder e tem que levantado, assim como levantou Arão diante da congregação, tua boca para ensinar os sacerdotes, para tua boca para orientar os sacerdotes, para encher os sacerdotes que estão diante do altar da congregação, antes que Deus venha falar. Primeiro que chama atenção é quem é teu amigo, você é pastor dele. Você não me chama atenção por quê? Pode ser dízimo, com vergonha, e assumir a responsabilidade que Deus te deu. Se você vai deixar a banda começar a tocar do jeito que ela quer, você vai assumir a responsabilidade ou vai deixar ela tocar dentro da congregação. Ele calou-se, se você olhar para o texto, ele tentou argumentar. Mas ele ficar quieto. Eu mostrei para ele algo. Aqui, quem vai ser adorado sou eu. Aqui quem é glorificado sou eu. Quem tem a santificação sou eu. Não vai ser glorificado. Vai ser santificado. É que não. Eu estava tentando assim, acabou o assunto, não tem conversa. Não tem um altar para você e não tem um altar para Deus. Pode acender o fogo, você que acende o fogo. Se a autoridade for, você que faz o que você quiser. Glória a Deus. Mas o pastor está cobrando muito. Mas é assim mesmo. A atitude de Nadab e Abiú foi tão ruim. Escute. A atitude de Nadab e Abiú foi tão ruim aos olhos do Senhor. Escute o texto dizendo: não chegou ao sacerdote Arão, aos sacerdotes Eleazar e Itamar, que nem ficassem de luto. Opa! Vocês não vão ficar de luto. Está no texto. Disse: o lamento pode ser feito pelo povo, mas vocês não. O povo vai chorar, mas vocês não. O povo vai ficar de luto, mas vocês não. Não, olha o texto. Vocês não vão rasgar as vestes. Vocês não vão ficar descabelados. Vocês têm que sair da tenda do encontro, porque o olho da unção do Senhor está sobre a vida de vocês. Olha o que o texto está dizendo. Diante da palavra, ele está falando para aqueles que têm responsabilidade. O povo vai sofrer, mas vocês não. Deixa eu contextualizar esta palavra. Deixa eu contextualizar, porque esta palavra foi liberada por Jesus em Lucas 12:48. Deixa eu contextualizar para você, porque Lucas 12:48 diz: aquele a quem muito é dado. Bom, a igreja está aqui comigo? Aquele a quem muito é dado. Muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe será pedido. Isso estava mais uma vez sinalizando para que eles entendam que existe uma grande responsabilidade na vida de cada sacerdote que sobe ao altar. Ele diz, mas é muita cobrança, é muita exigência, é muita pressão da missão. Jesus está dizendo, seja muito bem-vindo ao time daqueles que recebem responsabilidade. Sabe por quê? O óleo da unção está sobre a tua cabeça. Eu vou de novo, o óleo da unção está sobre a tua cabeça. Seja bem-vindo ao time. Quando você é sacerdote,
Quando você foi chamado, nós temos que chamar. Você tem potencial. É maravilhoso, Deus. Seja bem-vindo ao time. Vou conclamar nesses dias. Todos aqueles que têm assumido responsabilidade diante do altar. Que tal circunstância? Que circunstância, pastor? Estas que viveram Nadab e Abiú. Nós não possamos permitir que aconteçam em os nossos dias. Mas sempre que trazemos para o culto algo que não tem procedência divina, algo que é estranho ao altar, a consequência sempre será o desvio da nossa verdadeira essência na adoração a Deus. Tudo que não é orientado e ordenado por Deus leva-nos a uma vida longe daquilo que Deus ordena. Assim, as consequências são extremamente danosas para a igreja do Senhor. Os sacerdotes trazem para a liturgia dos nossos cultos elementos completamente estranhos ao que foi determinado pelo Senhor. A Bíblia diz, é fogo estranho. Os sacerdotes introduzem coisas que jamais foram determinadas por Deus na sua palavra. Isso é fogo estranho. Então seja mais claro. Está determinado por Deus para nós trazermos ao culto. Está determinado pelo Senhor para que nós façamos um culto agradável ao Senhor Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, 26. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Está determinado na palavra. Aí pergunta, irmãos, quando vocês se reúnem, quando vocês se ajuntam, cada um de vós tem a salmo, tem a doutrina, tem a revelação, tem a interpretação. Faça-se tudo para edificação. Igreja. Na palavra de Deus, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 19 e versículo de número 20. Porque está escrito, a palavra de Deus nos diz, falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor, aleluia, nosso Deus no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que faremos? O que está descrito na palavra? A palavra de Deus nos diz, na palavra no livro de Colossenses 3, versículo de número 16. O que está escrito, o que está ordenado para nós, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Para aqueles que adoram e louvam ao Senhor, se não vem de Deus, fogo estranho. Fogo estranho não tem aprovação do Senhor. Entenda, por favor. Deus não precisa do teu fogo. Deus não precisa do meu fogo.
ele já acendeu o fogo, repito, no altar. Cada dia, ao entrarmos no santuário e no templo do Senhor, o que nós sacerdotes precisamos fazer é manter a chama acesa. E os louvores que cantamos, eles não se destinam a trazer Deus até nós. Alô? Os louvores que cantamos não se destinam a trazer Deus até nós. Mas os louvores que cantamos revelam o Deus que habita no meio de nós. Pastor, só está fazendo trocadilho? Não. Salmo 22, versículo 3, ele declara: porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores do seu povo. Os sacerdotes dos nossos dias olham para o fogo aceso por Deus no altar e mesmo assim decidem trazer algo estranho. Entendemos pelo Espírito que aqueles que fazem isso estão querendo fazer o culto do seu jeito, baseado em suas ideias, expressando as suas próprias vontades. Eles que decidem, mesmo sabendo que já o fogo está aceso, e insistem em trazer uma novidade, um fogo estranho para o altar. Entendemos que estes querem trazer os seus ideais, suas vontades. Como já foi muito bem dito aqui, o culto não tem a ver com o que eu acho, mas sim com aquilo que Deus ensina a cada um de nós fazermos. Precisamos parar de dar jeitinho no culto. Precisamos parar de dar jeitinho no culto. Deus não precisa do teu fogo para você se sentir aliviado no culto que você acha que está pesado. Jeitinho são as coisas que criamos no culto. A gente cria o culto e a gente entender o culto deu certo. Porque, como já foi muito bem dito aqui, a gente acredita que fazendo assim vai ficar legal e o povo vai adorar a Deus e eles vão dizer: nossa, eles tocaram e cantaram muito hoje. Jeitinho é aquele empurrãozinho que damos no culto. Sabe aquele empurrãozinho? E a gente, quando está no altar, aquele empurrãozinho, não basta só cantar. Não basta só o louvor ser tocado. A gente quer inculcar na cabeça do crente que ele precisa fazer o que o Espírito já faz naturalmente no meio da igreja. O impulso que a gente quer dar para a igreja se sentir bem. Parece até que aquilo que Deus faz não é suficiente. Precisa da gente dar um jeito no culto, para o culto ficar agradável. Sabe qual é o problema? O problema é que jeitinho, ele cria hábitos. O jeitinho influencia as nossas decisões. E acaba se tornando uma lei interior dentro de nós. E que muitas das vezes quer governar as nossas escolhas. O resultado, fogo estranho. Mas ouça o que o Espírito Santo me trouxe aqui para declarar para você nessa tarde. Pare de dar jeitinho naquilo que Deus já ensinou você a fazer. Pare de dar jeitinho no fogo que está aceso. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa do teu fogo. Deus já estabeleceu aquilo que, com certeza, desde o tabernáculo até a era da igreja, continua funcionando. Funciona. Isso pode até dar certo.
Mas mesmo, escute, que o jeitinho ele possa incendiar a congregação, se a, se a procedência não é divina, você não está autorizado pelo Senhor a fazer isso. Mas a igreja, olha para a igreja. Deus não autorizou você colocar fogo na igreja. Deus não te deu autorização para colocar fogo na igreja. Você não é o Espírito Santo. Você não convence. Você não transforma. Não é a tua ação que vai mudar o coração de alguém. Está na igreja. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, da juízo. Não somos nós. Deus não precisa do nosso fogo. Talvez ainda isto seja um dos maiores perigos em nossa geração. Sacerdotes trazendo um fogo para o altar que nunca foi autorizado por Deus. Sim, surgiu um provérbio no culto dos pentecostais dos dias atuais. Um dito popular que foi adaptado para os cultos. Onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo. A gente cresceu ouvindo isso. E de longe, quando a gente avista uma fumaça, a gente já começa a dizer, tem incêndio. Tem fogo pegando lá longe, olha lá longe. Sabe por quê? Porque crescemos ouvindo isso dentro de igrejas pentecostais. Cantando também. Com letras de música também. E onde tem fumaça, tem fogo. Isso me fez lembrar. Quando Moisés e Josué estavam descendo o monte em Êxodo 32. Se você se recordar, se você se recorda, se você é bom de Bíblia, se você gosta da palavra, Moisés e Josué estavam descendo do monte e quando eles acabavam de receber os 10 mandamentos sobre aquelas 2 tábuas de pedra, Josué, diz o texto, ouvia a voz do povo que jubilava. E disse Moisés, há alarido de guerra no arraial. Oh, glória! Ele desce do monte, aleluia, voz da lei debaixo, o monte fumegando, eles descem e eles estão descendo e de repente Josué, ele ouve o alarido e ele diz para Moisés, ô Moisés, a gente vai descer do monte e vai chegar lá no arraial. Continua. Aí Moisés, não é o marido dos vitoriosos, nem o grito daqueles que foram vencidos. Eu ouço apenas o som daqueles que cantam. Quem canta faz fumaça. E quando faz fumaça hoje, quem canta? Você já viu? O altar fumaçento. O fumaçento que eles comparam até o cântico que a gente aprendeu a cantar. No Santo dos Santos. A fumaça mesmo. Você pastor, você está sendo irônico? Não. É a turma pensando que ali está sendo oferecido uma oferta agradável ao Senhor. E lá nos comentários, que culto. Porque na minha igreja não é assim. Aqui é frio. Se eu me mudasse para essa cidade, igualzinho Josué. Josué, ouvindo o cântico, ele já estava. Ai, Moisés, aleluia! Ô, Moisés, filho, para, cara.
Você tá no mundo. Calma aí, filho. Eu imagino Josué olhando e dizendo, puxa vida, estragou meu culto hoje. E quando eles chegam no arraial, eles contemplam o bezerro e contemplam as danças. E eles ficam, diz o texto, curiosos. Algo estranho, a igreja traz consequências. As consequências podem ser desde a perda do exercício do ministério. Escute-me. As consequências podem ser desde a perda do exercício do ministério, ou até mesmo a perda da própria vida no altar. Quantos cantavam e não cantam mais? Quantos foram usados e não são mais? As consequências de trazerem fogo estranho façam com que estes percam a própria essência daquilo que Deus os chamou para fazer. Então, nessa tarde, eu venho declarar sobre esta igreja menos inovações, menos inventações, menos espetáculo, mais reverência, mais santidade no altar. Salmo 93, versículo 5, ainda declara para nós, muitos fiéis são os testemunhos do Senhor, a santidade. Convém a tua casa ao Senhor para sempre. Para sempre. Para sempre. Quem poderia dizer nessa tarde, mas pastor, infelizmente eu dei jeitinho. Pastor, eu não vou falar para o meu líder lá na igreja, mas eu estou dando jeitinho. Estou dando jeitinho porque o culto não funciona, o culto não pega, a igreja não acompanha, os músicos não ensaiaram. Estou dando jeitinho até Deus fazer alguma coisa. Opa! Ó, olha, tu vai dar jeitinho até Deus fazer alguma coisa? Te recomendo hoje, pare agora de dar jeitinho aonde Deus já colocou o seu fogo aceso do altar. Pare hoje. Pare hoje. Primeiro lugar. Se você já deu jeitinho, seja humilde para reconhecer. Primeira coisa. Seja humilde para reconhecer que o caminho que você tomou não estava ordenado por Deus. Foram suas escolhas. Foram suas decisões. Foram suas ideias. Foram as suas opiniões. E quando você dava jeitinho, e quando você estava resolvendo, você olhava para aqueles que estavam sendo liderados por você, e você dizia, tá vendo? Assim está funcionando. E aí depois você completava. Vamos continuar orando porque Deus vai fazer alguma coisa. Seja humilde para reconhecer que o caminho que eu e você, muitas das vezes traçamos, não é o caminho que Deus estava ordenando para a sua igreja. Quantos estão comigo aqui nessa tarde? Digam amém. Reconheça. Seja humilde. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Talvez seja essa a razão que hoje a igreja precisa se arrepender. Sacerdotes precisam se arrepender. Reconhecer que o fogo no altar ainda deve ser e continuar aquele que é mais importante. Foi Deus que o acendeu. Segundo lugar,
Se arrependa do mal que você fez a si mesmo e aos outros na igreja. Você não fez mal só para você. Você fez mal para uma geração. Existe uma geração que está sendo contaminada porque está tendo nós como referência daquilo que fazemos. E se você faz errado, eles estão fazendo errado. Cantam errado, ensaiam errado, trazem fogo estranho errado, fazem tudo errado, porque olham para nós e veem que era um exemplo, era referência. Se arrependa do mal que você fez a si mesmo e aos outros. Pastor, o arrependimento a mim eu já entendo, eu tenho que me consertar e falar com Deus. Primeira oportunidade que você tiver, estiver diante da igreja, seja aquele que vai alertar a igreja e dizer para ela, em alto e bom som, eu cometi um equívoco. Há muitas vezes em que aqui estávamos adorando, era o meu coração, era a minha vontade, era o meu desejo, eram os louvores que eu escolhia, era aquilo que eu queria, mas agora eu posso afirmar para vocês, Deus me quebrou, Deus me trouxe uma nova, aleluia, uma nova fase da minha vida. Eu não quero continuar na fase errada, eu quero continuar numa fase onde o Espírito de Deus habita no meu coração. Eu faço a sua vontade, o Senhor é glorificado e a igreja é glorificada. Terceiro e último lugar, não faça isso. Dizer o que, pastor? Trazer fogo estranho para o altar. Ou muitas vezes, quando a igreja enfrenta algumas crises e lá no Rio de Janeiro, por muitas vezes, eu me deparei com vezes que a gente tinha que tirar pessoas do altar que cantavam e que tocavam. Por vezes que a gente tinha que disciplinar quem estava no altar. E no meio da crise, a gente ouve diversos assuntos, conselhos ou palavras. E eu vou te falar aqui algo que eu posso dizer a vocês. E eu estou confessando a vocês que eu tentei fazer. Enquanto todos estavam disciplinados. Pastor, todos. Só ficou eu para tocar o violão. E aí quando eu fiquei para tocar o violão, eu comecei a convidar pessoas de fora que tinham habilidade, que tocavam. E eu comecei a trazer para o altar lá da igreja. Cada um de um jeito, cada um com uma mania. Isso só é louco. Você está confessando isso diante de milhares de pessoas, pastores e pessoas. Estou dizendo que você não deveria fazer a tua igreja. Porque eu tentei dar um jeitinho no culto que estava lá. E o Senhor, Ele me corrigiu. Não traga para esse altar quem não conhece, quem não sabe quem eu sou. E nem o fogo que está aceso nesse altar. Não deixe com que eles tragam fogo para cá estranho e que convençam que o culto melhorou e que o problema está resolvido, porque eu não estou nesse negócio. Eles estão naquilo que eles cantam. As canções são toda canção de super. Eu quero ouvir os seus cânticos. E por pior que seja a maneira como eu fui tratado, eu precisei entender. Eu não poderia dar jeitinho no culto que não era meu, mas que era oferecido ao Deus Todo-Poderoso.
O que para você eu estou fazendo diante de vocês agora. Não façam o que eu fiz. Pastor, tem regras de plataforma. Eu bulei elas. Já fazia 2 meses que não tinha ninguém tocando na igreja. Talvez eu esteja pregando para um pastor que está enfrentando lutas no seu ministério, sua igreja. Ele tem medo de tomar uma atitude, ou tomar atitudes que ele acha que vão ajudar a igreja. Mas eu repito, Deus não precisa da nossa ajuda. O senhor está sendo forte demais nessa palavra. Sim, pastor. Eu sou músico. Eu amo louvores. Eu amo música. Adoração ao Senhor. E o que mais me incomodava, porque o meu ouvido já estava apurado. O meu ouvido, ele já estava acostumado a ouvir o som do alarido de festa. Mas o som do alarido de festa nós aprendemos hoje que não é o alarido dos vencidos e nem daqueles que foram derrotados. É basicamente aqueles que estão simplesmente cantando. Deus não precisa da nossa ajuda. Se ele precisasse da nossa ajuda, ele daria uma ordem para nós: contratem músicos especialistas. Contratem bandas sinfônicas. Contratem adoradores. Mas João 4:24 declara. João 4:24 declara: Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque é desses que Deus está procurando. Deus não está procurando bandas, por mais que no culto nós tenhamos uma banda. Deus não está procurando bandas. Deus não está procurando instrumentistas. Deus está procurando adoradores. O adoram em espírito e em verdade. Eu peguei meu violão de volta e comecei a fazer cultos. Aí o povo falou: pastor, o senhor tá doido? Cadê os meninos? Eles não vieram. Cadê os meninos, pastor, para ajudar no culto? Não vieram. O senhor vai se cansar. O fogo está no altar. Tinha uma bateria lá em casa. O meu caçula favorito. E papai, eu estava aqui em casa pedindo direção a Deus. E eu decidi pedir a Deus uma direção para ajudar o senhor no culto. Eu não sei o que fazer, mas o senhor me tocou. E eu pensei em ajudar o senhor a tocar bateria. O senhor me ensina a tocar bateria? Já que você insiste. Nós já tínhamos um estúdio lá em casa. Lá em casa tem bateria, tem teclado, tem um estúdio lá em casa. Violão, teclado. Eu e Suzana cantam, a gente faz os cultos domésticos, tem. Só que a bateria estava parada porque eu comprei a bateria para o Caleb, não comprei para o Nicolas. Aí o Nicolas falou: pai, como é que nós vamos fazer? Eu falei: calma, segunda-feira nós começamos a nossa aula. Naquele dia Deus me instruiu a treinar o meu filho para tocar a bateria. Aí o culto começou. Eu e o Nicolas tocando. Ele era pequenino, ele tinha 6 anos. Ele estava atrás da bateria. E aí, de vez em quando, ele dava umas notas erradas, tocava. Ele olhava para mim. Eu falei: calma. No outro louvor, tu acerta. No outro louvor, tu acerta. 3 meses depois, ele chegou
para mim em casa: pai, olha a virada que eu fiz. E falei: naquele hino, deixa Deus te usar. Naquele hino você usa ela. Porque ele perguntou: qual o hino que eu posso usar? Nesse hino. Uma outra jovem chegou na igreja: pastor, e teclado que está ali. O Espírito Santo está me impelindo a falar com o senhor. Eu preciso. Enquanto os jovens estão disciplinados, eu quero poder te ajudar a tocar. Só que eu não sei quem pode fazê-lo. Como é que o senhor faz para me ajudar? A gente pode fazer aula aqui na igreja? Pode. Ah, eu não tenho condição, não vou dar conta, claro. Pastor, você vai fazer? Não, 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 não. Chamei um professor de teclado. Falei, essa aqui precisa aprender teclado em 3 meses. Depois a gente vai para o nível de profissional. Essa aqui vai tocar teclado. Opa! Maravilha. Eu tocando Nicolas a bateria em um teclado. Aleluia. Daqui a pouco apareceu do baixo. Deus foi nos dando estratégias para ver dentro do próprio tabernáculo sacerdotes que estavam, aleluia, como incensário, mas, aleluia, precisavam ainda entender, precisavam ainda saber que eles são lutas da alma do Senhor. E Deus, aleluia, ele colocou aquilo que estava, aleluia, fora do lugar, no lugar novamente. Foi a minha experiência. Isto não acabou, não. Eu continuo, tem mais 3 estudando, tem mais outros estudando, tem mais outros fazendo curso. Eu estou declarando no nome do Senhor Jesus Cristo. E se você for fiel a Deus, a sua palavra, se você for inteligente, você for humilde, você souber entender essa estação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus continuará dirigindo a igreja do Senhor aonde você está congregando. Cultos não tem profissionais, mas o louvor, irmãos, está uma coisa maravilhosa. Talvez você esteja dizendo, esse foi o jeitinho do pastor Hugo. Talvez você esteja usando outros jeitinhos. Mas assim como eu te recomendo, pare hoje. Entenda que o altar e a sua responsabilidade, eu termino aqui, é de manter o fogo aceso. Eu vou dizer para você, só de manter o fogo aceso você já tem um trabalho terrível. E quando o fogo ele termina lá no finalzinho, ele deixa as cinzas. E aí você tem que tirar as cinzas, jogar fora, trazer lenha nova, colocar, preparar o altar, fazer o sacrifício. E aí você começa a manter o fogo. E você pensa, de manhã já está o fogo aceso novamente. O fogo no altar, ele não se apagará. O fogo, repito, no altar, ele não se apagará. A chama continuará acesa, assim como o Espírito Santo mantém a chama acesa do SIAP hoje. Ela vai continuar acesa até que ele venha buscar a sua igreja e a sua noiva neste lugar. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu agradeço muito.